Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma conversa teológica promovida pela Faculdade Batista Pioneira. E para a gente é uma grande honra, um privilégio poder chegar até você com nossos materiais virtuais, falando a respeito da Palavra de Deus e das coisas concernentes ao reino do Senhor. Lembrando que aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. A nossa faculdade tem um legado de mais de 50 anos de investimento na vida dos vocacionados e no preparo dos obreiros para a obra do Senhor. A nossa faculdade preza pelo ensino de excelência, sempre enxergando a Bíblia como realmente ela é, Palavra de Deus. Para conhecer um pouquinho mais de nossos cursos, história, corpo docente e quaisquer informações, você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e para quaisquer dúvidas, basta entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 55 3332 2205. Hoje vamos estar discorrendo sobre mais um capítulo do nosso livro Vida Cristã com Excelência. Livro este que foi redigido por nosso corpo docente. Um livro colaborativo e que tem abençoado a vida de muita gente. Se você ainda não teve acesso a esse material, não perca tempo, você pode adquirir em formato físico em nossa secretaria da faculdade por apenas R$30. Ou em formato digital através da Amazon. Então, invista na sua caminhada com Jesus. Esse livro toca diversas áreas e campos da vida do discípulo do Senhor Jesus, seja na área familiar, no testemunho público, o relacionamento com a igreja, como lidar com o tempo, com as finanças. Com certeza vai ser de grande valor para a sua caminhada com o Senhor. E hoje nós vamos estar abordando o tema de bom testemunho, viva eticamente. E para abordarmos esse assunto e tanto, nós temos conosco hoje o pastor Rogel. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Natan. Boa noite a todos, a quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Muito bom, é um privilégio, o pastor Rogel está dando uma passada por Ijuí e aproveitamos para gravar aí a nossa conversa teológica. Então, um breve resumo de quem é o pastor Rogel. Ele é marido da Angélica, é pai do Davi e da Raíssa, é graduado em Teologia e Filosofia, é mestre em Educação, doutor em Filosofia, é pastor da Primeira Igreja Batista em Lajeado. Também é professor aqui na Faculdade Batista Pioneira desde o ano de 2011. Tive a honra, o privilégio de ser aluno do senhor e é uma alegria poder hoje bater papo aqui sobre algo que toca, da teologia que vai tocar a conduta prática, né, pastor? Então vamos falar aqui sobre o testemunho cristão. Vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas, então. Okay. Pastor, qual é a relevância dessa temática para o nosso dia a dia? Por que nós devemos nos importar com o bom testemunho, pastor? Natan e queridos, na verdade, quando a gente fala dar bom testemunho, esse é um jargão que nós usamos, que o pessoal que já está habituado na igreja entende, né? Talvez pessoas novas ou pessoas que não são de igreja, né, não entendem o que é dar bom testemunho. Então, a primeira coisa, Natan, é entender o que isso significa. Dar bom testemunho significa ter um bom procedimento, né? Agir de modo correto. Bem, quando nós traduzimos por isso, agir de modo correto e ter um bom procedimento, fica óbvia a relevância disso para nós, né? Porque o nosso discurso é de que Deus muda a nossa vida, né? Deus transforma o nosso viver. Então, se nós dizemos que cremos num Deus que transforma vidas e nós não temos um bom procedimento, então tem uma coisa muito errada com o nosso discurso. Por isso, então, deve se tornar assim, muito clara para todos a relevância desse assunto de dar bom testemunho, né? Então, em outras palavras, é ter um bom procedimento, agir de modo correto diante do mundo, aí de fora, diante da família, né? Porque não adianta nada eu agir corretamente na igreja e não agir corretamente dentro de casa, né? Mas também, no mundo, diante de casa, na igreja também, e, acima de tudo, Natan, diante de Deus, né? Nós queremos, mesmo que a gente estivesse sozinho, ninguém nos vendo, né? Eu tenho que agir de modo correto, eu tenho que dar bom testemunho, agir de modo agradável, acima de tudo, a Deus, né? Então é Ele que nós queremos agradar. Se nós estamos agradando a Deus no nosso proceder, nós vamos estar também dando bom testemunho para o mundo aí fora,
dentro de casa e também no meio eclesiástico, na igreja. Muito bem. E pensando agora, pastor, o senhor como um discípulo de Jesus tem prezado pelo bom testemunho, mas o senhor também é professor de ética, né? Qual é a conexão entre o bom testemunho e a ética cristã, pastor? Na verdade, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né, Natan? Porque se dar bom testemunho significa agir de modo correto, ter um bom procedimento, bem, isso tem a ver com a ética, porque a ética é que estuda justamente qual é o bom procedimento, como nós devemos agir. Essa é a pergunta principal da ética. Como eu devo viver? Qual é a ação correta? Qual a ação que é boa? Alguns não perguntam sobre ação, mas perguntam sobre o modo virtuoso de viver. De que modo eu posso viver de tal modo que eu seja uma pessoa virtuosa? Né? Isso tem a ver com a ética. Né? Inclusive, essa é uma pergunta que até pessoas não crentes fazem. Né? Como nós devemos viver? Quem faz ética, quem estuda ética, não é só crentes. Os não crentes também estão tentando descobrir qual é o modo correto de viver. Claro que, no nosso entender, eles estão partindo de pressupostos enganosos, né? Quando você não tem Deus como a base da tua reflexão ética, você vai chegar a respostas equivocadas muitas vezes, né? Mas tanto crentes quanto não crentes têm essa grande pergunta: qual é o modo correto de viver? Qual é o bom procedimento, né? O que é o certo e o errado? Quem é que diz o que é certo e errado? Isso tem a ver com a ética. Então, esse assunto que é dar bom testemunho tem tudo a ver com a matéria que é dada aqui na faculdade, inclusive, né? Que eu gosto muito, que é a ética. A ética, o bom proceder. Muito bem. E pensando nessa questão, pastor Rogel, a respeito do que é bom, em se tratando de ética cristã, o que deve nos balizar para o entendimento daquilo que é bom? Será que é a minha vontade? Aquilo que me satisfaz, segundo a ética utilitarista, daria para assim se dizer, o que define para o cristão aquilo que realmente é bom? Bem, para nós a resposta devia estar na ponta da língua, né? Natan e queridos, né? A Bíblia deve balizar para nós o que é o certo e o errado, né? De que modo eu posso ter um bom procedimento, né? Uma conduta correta e boa. As Escrituras Sagradas. Né? Claro, assim, que nós queremos viver de tal modo que a gente viva feliz. Hoje a nossa sociedade está sempre procurando aquilo que me dá prazer, que me deixa feliz. Não é errado eu procurar ter uma vida feliz, isso não é errado, mas não deve ser a pergunta principal. Né? A pergunta inicial e última, né, a principal é: como eu devo viver para agradar a Deus? Se eu agradar a Deus, a Bíblia ensina que com isso eu vou estar agradando a mim mesmo. Eu vou estar sendo feliz em querer agradar a Deus. Então eu tenho que saber não o que o meu coração diz. Meu coração é enganoso. Né? Então, assim, existe uma frase que às vezes a gente ouve pessoas dizerem, né? Tem até músicas, né? Faça o que teu coração manda. Né? Segue o teu coração. Na verdade, lá no profeta Jeremias diz que o coração humano ele é corrupto, ele é altamente enganoso. O nosso coração ele tem coisas boas, mas sai dele também coisas horríveis. Então, o nosso coração não é emoção, né? O coração é a nossa vontade, é o centro do nosso ser, na Bíblia, né? O centro, o âmago do nosso ser. Né? Tem coisas boas e coisas nada boas do nosso coração. Então, eu vou seguir o meu coração. Se eu seguir o meu coração, eu posso, na verdade, fazer coisas muito erradas e que deixam entristecidas muitas pessoas. Então, o ponto de partida e o fundamento último daquilo que é o certo e errado, Natan, para nós que somos cristãos, crentes, é a palavra de Deus. Não é a única fonte, claro, é a nossa principal fonte. Mas Deus nos deu também uma razão, então não é errado usar a razão para saber qual o procedimento correto, né? Eu uso a Bíblia, vou usar minha razão para interpretar a Bíblia, vou usar a razão para eu, às vezes, ponderar entre duas alternativas, qual a mais sábia, qual a que vai trazer malefícios, qual que vai trazer benefícios. Nós usamos a razão também. E por isso que Deus nos deu esse dom da razão. Não é errado usar a razão. Não é errado também ouvir amigos, pessoas que nos querem bem, familiares, quando eles nos aconselham. Também não é errado. Né? Mas a nossa fonte última, as Escrituras Sagradas. E o pastor está com a Bíblia em mãos, né? Falou que é ela que nos baliza, a nossa regra de fé e de conduta para aquilo que é bom. Pastor, o que a Bíblia diz a respeito
da ética cristã diante da sociedade. Tem alguns trechos que o pastor poderia mencionar, que a Bíblia nos indica, que nós devemos nos atentar para isso? Sim, até eu faço referência no capítulo que eu escrevi do livro, né, de Vida Cristã com Excelência, capítulo 7, né? Eu faço referência assim que nas Escrituras há vários trechos famosos que têm a ver com a ética. Né? A ética é como eu devo proceder. O mais famoso de todos talvez seja os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos lá em Êxodo 20, isso também é ética cristã, embora esteja no Antigo Testamento, né? Lembra que a ética cristã ela é toda baseada, bastante baseada nos ensinos do Antigo Testamento, né? De modo bem particular nos 10 Mandamentos. O ensino do não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do outro, né? Então esse é um texto muito conhecido e que tem servido até hoje para a igreja como uma referência. Mas há outros textos também importantes, eu poderia citar o Sermão do Monte de Jesus, onde Jesus, inclusive, interpreta a lei do Antigo Testamento. Né? Então, ouvistes o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo. Né? Então, o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, pense nas bem-aventuranças, por exemplo, né? No início do Sermão do Monte, né? Para termos o coração puro, sermos misericordiosos. São textos assim, ó, que são basilares para nós. Eu faço uma menção bem rápida desses textos, Natan, mas eu, no capítulo que eu escrevo sobre ética e sobre o bom proceder, eu me atenho a um texto em particular, que é a carta de Paulo aos Efésios. Né? Eu poderia pegar os 10 Mandamentos, o Sermão do Monte de Mateus, mas a carta de Paulo aos Efésios é tão rica, nós podemos nos ater só a ela. E de modo específico aos capítulos éticos, que são os capítulos 4, 5 e 6. É o que eu faço. Então, o Efésios é uma carta de apenas 6 capítulos, né? Uma carta bastante importante de Paulo. Ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Possivelmente, aquele aprisionamento lá que tem lá em Atos 28, que ele fica preso 2 anos, né? Esperando para ver o que acontece com ele, né? Então, ele escreve a carta aos Efésios, provavelmente é uma carta circular. E os 3 primeiros capítulos de Efésios são altamente doutrinários, é doutrina. Né? Mas os 3 últimos capítulos, o 4, 5 e 6, eles são altamente éticos. Paulo explica como nós devemos viver. Isso tem a ver com bom testemunho, tem a ver com ética. Né? Então, eu baseio bastante meu capítulo nesses capítulos de Efésios. Então fica aí para aqueles que estão sendo despertados a dúvida, né? Você precisa adquirir esse material que vai ser de grande valor para a sua conduta como um discípulo de Jesus. Pastor, nós sabemos que vários credos, denominações, prezam pela boa conduta das pessoas, né? Parece que todo tipo de fé tenta levar os indivíduos que se tornam fiéis, né, a uma boa conduta, ser um bom cidadão e tudo mais. Mas se tratando da ética cristã, qualquer pessoa pode, por sua própria força, por sua disciplina, viver a ética cristã por si só? Eu vou responder de modo bem curto e eu vou desenvolver minha resposta. Não, a resposta é não. Não. Né? Pela Bíblia, não. Né? Até se me permite, justamente a carta aos Efésios deixa bem claro que na base da ética cristã, do bom proceder, tem uma coisa que deve acontecer para que eu possa ter esse bom procedimento. Tem uma coisa que deve acontecer comigo, que a Bíblia chama de o despir-se do velho homem e revestir do novo homem. Né? Isso está aqui em Efésios 4, Natan e queridos. Por exemplo, a partir do versículo 20, fala sobre isso. Né? Aqui diz assim, ó, que no versículo 22, por exemplo, né, que fala para nós nos despojarmos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Bem, eu só consigo fazer isso, me despir do velho homem, da minha velha natureza, né? Vamos colocar assim, o meu velho eu, né? E me vestir da nova natureza, que na verdade é a natureza de Jesus, se eu sou crente em Jesus. Começa por aí. O não crente, ele não consegue se despir da velha natureza e se revestir da nova, porque não é crente em Jesus ainda. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós nos unimos a Ele. E começa a operar uma transformação em nós. Eu começo a jogar fora coisas antigas minhas, da minha natureza pecadora, e vou me apropriando da natureza de Jesus.
E aí vai vir os bons procedimentos, né? É por isso que, por exemplo, logo em seguida fala assim, olha, para deixar a mentira, versículo 25. Então, cada um deixa a mentira, comece a falar a verdade. Né? Aqui fala também que aquele que furtava comece agora a ser honesto e trabalhar para ajudar outros. Versículo 29 fala que aquele que falava a palavra torpe, deixe de falar a palavra torpe e agora fala palavras que edificam os outros. Né? Aquele que antes tinha amargura, cólera, gritaria, agora tem que ser o quê? Versículo 32, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros. Bem, essa troca, repara que os detalhes aqui são todos assim, ó, você joga uma coisa fora, que era ruim, ó, tira fora a mentira, começa a falar a verdade na tua vida. Tira fora a amargura, a cólera, a ira, começa a ser uma pessoa agora perdoadora, né? Então repara que é sempre assim, ó, você joga o velho homem fora, ou a velha mulher fora, o velho eu fora, e se reveste da nova natureza de Jesus. Bem, isso só uma pessoa crente em Jesus consegue fazer. Então a ética cristã, ela é para pessoas que são crentes em Jesus. Agora, uma observação importante. Significa então que o não crente, o não cristão, ele está isento desse bom procedimento que a Bíblia endossa? De jeito algum. Na verdade, o não crente, ele é censurado por não agir de modo correto. Né? Ele deveria falar a verdade, ele deveria ser uma pessoa perdoadora. Né? Só que ele não consegue ser assim porque ele precisa ainda ter uma coisa mais básica, algo anterior, que é a fé em Jesus, para que essa troca, essa transformação seja possível. Né? Então, a ética cristã é para todos, é para crentes e não crentes. O não crente tem que falar a verdade também, Deus vai cobrar isso dele. Ele tem que ser uma pessoa perdoadora, ele tem que ser uma pessoa que fale palavras boas, e não palavras torpes. Só que ele só vai conseguir fazer isso quando algo aqui dentro acontece primeiro. Né? Por isso que nós não devemos pregar para as pessoas a moral. A gente não prega como crentes a moral. Olha, faça isso, faça aquilo. O não crente não consegue. Nós pregamos primeiro Jesus para eles. Jesus. Para que Jesus, uma vez aceito pela fé, ele com Jesus faça essa operação. Aí sim, uma vez crente, eu posso dizer, olha, querido irmão, agora você é um irmão em Cristo. Agora, ó, deixa a mentira e fala a verdade. Você já pode fazer isso. Né? Deixa a amargura e comece a ser uma pessoa perdoadora. Ah, antes você não conseguia, né? Ah, não conseguia deixar a amargura. Ah, não consigo perdoar. Imagina perdoar. Agora você consegue. Você tem Jesus na tua vida. O Espírito de Deus está na tua vida. E você, coisas que você não conseguia fazer antes, agora você consegue fazer. Consegue fazer. Né? Então, na base da ética tem essa transformação. Ela é necessária. Muito bem, pastor, muito bem. Creio que está sendo de grande valor àqueles que estão assistindo, que estão acompanhando. Está sendo desafiador. Então, viva eticamente, dando um bom testemunho e refletindo Cristo em sua vida. Não é por força humana, mas é fruto do Cristo vivendo em nós, né, pastor? Amém. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui para relembrar que nós, como instituição, como Faculdade Batista Pioneira, oferecemos o preparo teológico aos vocacionados. Se você tem uma vocação excelente, nós temos o preparo excelente para que você possa servir ainda mais no reino do Senhor e na igreja local. Para quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 55-3332-2205. Temos o nosso curso há mais de 50 anos, estamos preparando servos e servas do Senhor para o serviço do ministério na igreja local, e aqui você vai encontrar um curso que tem como prioridade o ensino bíblico. Né? Então, se você quer se preparar com excelência, venha para a Faculdade Batista Pioneira. Também um detalhe, nós temos oferecido todos esses anos o nosso curso em formato presencial e estamos caminhando para oferecer no tempo oportuno, no tempo em que o Senhor nos permitir, o nosso curso em formato EAD, para aqueles irmãos que não conseguem se dirigir até a nossa cidade, onde nós estamos localizados, que é Ijuí, Rio Grande do Sul, mas sabemos que tem irmãos que têm um chamado, gostariam de se preparar, mas por causa das demandas da sua cidade, família, igreja local, não consegue vir até aqui. Então, estamos trabalhando com todo afinco, já passamos por uma etapa importantíssima da validação do nosso curso, esperamos ainda o credenciamento junto ao Ministério da Educação. Continue orando por nossa equipe, por essa casa, por essa instituição. Em tempo oportuno nós vamos divulgar o nosso curso de Teologia em formato EAD para abençoar ainda mais
vidas. Vamos seguir então com o nosso segundo bloco de perguntas. Hoje estamos tratando sobre o bom testemunho do cristão, com o desafio de viver eticamente, abordando um dos capítulos do nosso livro Vida Cristã com Excelência, com o escritor desse capítulo, o pastor Rogel. Então, pastor, vamos para o nosso segundo bloco de perguntas. E pensando a respeito da ética cristã, qual a relação que a ética tem com a unidade, com o povo de Deus, com as pessoas à nossa volta? Tem alguma relação? Total, né, Natan? Total. Na verdade, esse é um ponto que me preocupa muito, né? Porque além de professor, sou pastor. Né? Existe, ou existia, ou ainda existe, né? Uma certa rivalidade entre igrejas, né? Uma competição entre igrejas. Inclusive, nem sempre nós cristãos tratamos nossos irmãos de outras denominações, outras igrejas, de um modo afável, né? Nem parece que são nossos irmãos. E Paulo, nessa carta aos Efésios, né, porque é nela que eu me atenho neste capítulo, ele deixa bem claro no capítulo 4 que faz parte do bom testemunho, do bom proceder, a unidade nossa como povo de Deus. Às vezes, Natan, nós não temos unidade nem mesmo dentro da própria igreja local. Imagina, como é que nós queremos impactar o mundo com o nosso bom testemunho, né? Olha bem o que significa bom testemunho, o peso disso, né? Como é que nós vamos impactar eles com um bom testemunho quando eles veem que nós não nos damos bem nem com outras igrejas e às vezes nem dentro da própria igreja local? Então, Paulo deixa bem claro. Primeiro, ele vai falar aqui no capítulo 4, nos primeiros 6 versículos, de que nós somos um só em Cristo. Aqui ele vai falar 7 vezes sobre a unidade, né? Existe um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo, né? Uma só esperança, um só Deus e Pai, um só Senhor. Né? Ele vai enfatizar a unidade e vai falar assim, olha, existe uma unidade no povo de Deus que Deus está dando. Deus, ele já preparou essa unidade. Agora vem a nossa parte. Né? Qual é a nossa parte? Ele vai dizer assim, ó, no versículo 3, nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar essa unidade do Espírito. Então, faz parte do bom procedimento, do bom testemunho, nós preservarmos essa unidade que já é nos dada. Nós não criamos essa unidade. Deus está afirmando, existe um só Senhor, Deus está afirmando. O mesmo Senhor Jesus Cristo da Igreja Batista é o mesmo Senhor Jesus Cristo da Igreja Assembleia de Deus. É o mesmo Senhor Jesus Cristo daquela outra denominação. E é o mesmo Jesus desse irmão da igreja local e desse outro da mesma igreja local. É o mesmo Senhor. Então, existe uma unidade que Deus está dizendo, ó, a igreja é uma só. Qual é a nossa parte nessa história? Nós temos que preservar essa unidade, fazendo todo esforço, né? Essa unidade que é dada. Como que eu vou fazer isso? Aí o próprio texto diz, né? É bom a gente se debruçar sobre o texto, né? O texto fala assim, olha, nós temos que ser, no versículo 2, sermos humildes, mansos, longânimos. Longânimos é uma longa paciência, um longo ânimo, né? Eu gosto dessa palavra, ela é pouco usada, né? Sim. Mas a Bíblia usa muito ela, né? Longânimo. É o contrário do pavio curto. A pessoa com pavio curto, sabe o que é? A pessoa que se estoura facilmente, né? O longânimo é a pessoa que tem um pavio longo, né? Um longo ânimo. É a pessoa pacienciosa. Só assim, sendo humildes, mansos, longânimos, nós vamos preservar a unidade entre nós. Eu reparo que, às vezes, dentro da própria igreja local, as pessoas se magoam com muita facilidade com outro irmão. Né? Então, começamos a criar facções dentro da igreja local, entre denominações. Às vezes entre nós, dentro da própria denominação, né? Entre nós batistas, por exemplo. Né? Eu estou falando como batista, desculpa, sei que nem todos são batistas, né? Mas a faculdade aqui é batista e eu como pastor batista, mas reconheço que nossos irmãos são vários, né? Inclusive vários alunos na faculdade são de outras denominações, mas nós temos que preservar essa unidade com todo esforço. Então, nós não podemos impactar, não tem como a gente impactar com um bom testemunho o mundo aí fora e sermos agradáveis a Deus se nós nos dividimos, se nos magoamos com facilidade dentro da igreja. Não, eu tenho que me esforçar. Aqui diz, olha, diligentemente, com todo cuidado para preservar essa unidade que Deus já nos deu. E, pastor, o senhor mencionou a respeito do livro de Efésios. Nessa segunda parte, eu me lembro que Paulo ele toca na questão da impureza e pureza sexual. Qual a relação disso com a ética cristã?
Sim, esse é um item importante, embora às vezes a gente tenha um pouco de vergonha de falar nesse assunto, é um assunto meio tabu, né? Mas se a ética tem a ver com um bom procedimento, é claro que a nossa conduta moral, sexual, a questão da pureza sexual também tem que ser abordada, né? E Paulo, vai me ater de novo ao texto aos Efésios, que é aqui que eu me baseio bastante no meu capítulo, ele vai falar sobre isso, ele vai falar para nós, por exemplo, nós crentes, nem mencionarmos assuntos que são imorais, nem mencionarmos. Interessante que a versão na revista atualizada é uma versão mais tradicional, usa palavras meio palavras que não são muito usadas, né? Mas eu coloco de propósito aqui no capítulo, se me permite abrir aqui, eu coloco na nova versão internacional, que eu gosto dela, ela facilita a leitura. Paulo, por exemplo, vai dizer assim, olha, para nós, olha só o que ele diz aqui no capítulo 5, verso 3, na NVI, né? Nova versão internacional, diz assim, ó, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça deve haver entre os crentes, né? Ele vai falar assim, ó, que o que eles fazem em oculto, os que os não crentes fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Efésios 5:12. Então, ele vai falar assim, olha, alguns tipos de assunto que são imorais, né? Esses assuntos imorais, nós nem deveríamos estar conversando sobre eles. Nenhum tipo de piada, gracejo, vai falar sobre isso, inclusive de gracejos, mas a gente vai falar sobre isso, né? Nem gracejos nesse sentido. Quanto mais ações e práticas imorais. Né? Então, se nem mencionar devemos, o que eles fazem escondido, quanto mais nós participarmos disso. E por isso que Paulo vai falar aqui várias vezes, olha, para nós não participarmos das obras das trevas. Ele vai falar aqui no capítulo 5, verso 7, por exemplo, ó, portanto, não sejais participantes com eles. E de novo no versículo 11, capítulo 5, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha, como eu disse, né? Então, nós temos que levar esse assunto a sério, a questão da impureza sexual. Eu desconfio como pastor, me perdoem falar sobre esse assunto, né? Assim, mas eu desconfio como pastor que há muita impureza sexual no meio cristão. Né? Homens e talvez mulheres, né? Certamente também mulheres, fazendo coisas escondidas. Né? Às vezes, nós nos habituamos tanto que achamos comum, né? Você olhar coisas indevidas na internet, quando, por exemplo, você está sozinho, né? Então a mulher não está ali por perto, você vai dar uma espiadinha em algumas coisas. Isso tudo você está sujando a tua mente. E a Bíblia diz para nós preservarmos a nossa pureza. Eu citei no início da nossa conversa o Sermão do Monte de Jesus, né? Lá nas bem-aventuranças, Jesus fala assim, olha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se eu estou trazendo impurezas para dentro de mim, meu coração não está puro. Como é que eu posso ver Deus assim? Né? Então, claro que nós temos que ter todo o amor e carinho por irmãos nossos que talvez estejam sendo cativos, presos à imoralidade sexual, né? Alguns, sinceramente, querem sair disso e não conseguem. Nós precisamos, com todo amor e carinho, tratar, ajudar esses irmãos. Mas nós devemos levar a sério a questão da pureza sexual no nosso meio. Muito bem, e eu creio que a ética toca diversas áreas da nossa vida, a conduta do cristão, mas particularmente, eu acho que uma área que é desafiadora, pastor, para a conduta do cristão é dentro do âmbito do lar, né? Porque muitas vezes no externo, vivendo com pessoas de fora, é fácil às vezes maquiar, né, de que eu estou bem, estou vivendo com Cristo, mas dentro de casa é que nós somos quem realmente nós somos. Será que a ética toca o assunto relacionamento familiar também? Claro, né? Claro, né? A ética, já está notando aí que a ética toca tudo, né? Porque no momento que a gente fala de bom procedimento, de qual é o modo correto de viver, a ética está em tudo, dentro de casa também. Esse é um assunto muito delicado também, Natan e queridos, porque a casa é onde nós mostramos quem somos. E eu também desconfio, na verdade não é só uma desconfiança, é uma afirmação como pastor, que há muitos casamentos
cristãos que são infelizes, e não deveriam ser. Porque eles não estão seguindo o que a palavra de Deus diz. Né? Há muitos casamentos infelizes porque uma de duas coisas está acontecendo. Né? Ou não há um conhecimento do que a Bíblia ensina sobre o casamento, ou então conhecem, mas por alguma razão não querem seguir. O que a Bíblia fala sobre o casamento? Efésios aqui também ensina, Natan e queridos. Né? Tem um dos textos que as pessoas não gostam de ler, aqui em Efésios 5, a partir do versículo 22, pulam, acham que é um texto já que difícil de aceitar, né? Mas ele está aqui nas Escrituras e ele tem que ser estudado, né? De modo, com todo carinho, com sabedoria. Quando fala aqui, a partir do versículo 22, capítulo 5, a partir do versículo 22, quando fala do relacionamento do homem e da mulher, aqui vai dizer o seguinte, vai falar que a mulher deve se sujeitar ao marido. Algumas traduções falam se sujeitar, outras falam serem submissas ao marido como cabeça do lar. E aí não se gosta de usar isso hoje, porque imagina só, hoje que se fala da igualdade né, entre homem e mulher, não tem cabimento uma coisa dessa, alguns vão dizer. Bem, as Escrituras ensinam, né, mas isso talvez seja uma coisa cultural daquela época. Veja bem, Paulo ensina a questão da mulher reconhecer a liderança do homem em casa, e também vai falar do amor do homem pela mulher. Ele, quando ensina isso, ele faz referência a um modelo. O modelo que ele usa, que homem e mulher devem se espelhar, é Cristo e a igreja. Então ele diz assim, ó, as mulheres sejam submissas ao seu marido, ou sujeitas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Repara que ele está usando um modelo de Cristo à igreja. Só por isso já me diz que não é algo cultural. Isso é para aquele tempo, não para agora. Não, ele está usando um modelo que ele é transcultural, ele é para todas as épocas, é Jesus e a igreja. Então ele está dizendo assim, olha, assim como Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a igreja reconhece a liderança de Cristo em amor, a mulher deve reconhecer a liderança do marido. Né? Repara que essa palavra, ser submissa ou se sujeitar, não quer dizer se humilhar, deixar ele pisar nela. Não, porque olha só, não pode ser isso, porque o modelo é Cristo e a igreja. Se o modelo é Cristo e a igreja, então, que tipo de submissão é essa? A mesma que a igreja tem por Cristo. Ela sabe que Cristo o ama, e nós, então, com alegria, reconhecemos a liderança. Então, se submeter significa reconhecer a liderança. E o marido, por sua vez, como é que o marido tem que agir com a esposa? Né? Versículo 25. Maridos, agora vem a parte dos maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. De novo, então, a referência ao modelo. Os maridos não devem ser assim, o reizinho da casa. Né? A Bíblia fala, então, para se submeter a mim, então... Não, peraí. Não, é uma liderança em amor, porque o modelo é Cristo e a igreja. Então, sempre você, quando olha esse relacionamento marido e mulher, nós somos convidados, na verdade, somos chamados a olhar o modelo. O modelo é Cristo e a igreja. Então, a igreja reconhece que Cristo é o cabeça, a mulher deve reconhecer, então, a liderança do marido em casa. Respeitar essa liderança. Muitas mulheres humilham seus maridos em público, na frente dos filhos, gritam com o marido, dizem, eu vivo do modo como eu quero, o meu salário, o dinheiro que eu ganhei, eu ajo como eu quiser. Quer dizer, total desrespeito à liderança do marido. E por isso que nós vemos o quê? Maridos que são tristes no casamento, às vezes não brigam, às vezes se calam, né? Especialmente quando a mulher é a dominante, né? Algumas mulheres, né? Tem casos que é o contrário, mas algumas mulheres são dominantes, são de gritar, né? E alguns maridos vão se anulando, vão se calando, né? Mas cheio de mágoas, infelizes, perdendo o amor pela esposa. Por quê? O erro, qual é o erro aqui? Não há o reconhecimento, o respeito de que o marido é o cabeça do lar. A mulher deve reconhecer a liderança dele. E o outro erro é o contrário. Maridos que são, desculpa usar essa palavra, Natan, estúpidos em casa com a esposa, são rudes, e não estão vendo o seguinte, sim, você é um líder, mas é uma liderança em amor.
O modelo é Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça, ele deu a vida pela igreja. Maridos, amem as esposas, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, ó, o marido deve amar a sua mulher, versículo 28, como o seu próprio corpo, porque os dois são uma só carne. Né? Então, a questão do casamento é uma questão muito importante, Natan, porque assim, como nós estamos vendo hoje em dia, eu vejo como pastor, eu vejo como irmão em Cristo, muitos casamentos de crentes que não estão dando um bom testemunho, não há um bom proceder, porque há o desrespeito, a falta de amor. Então, basicamente, a Bíblia ensina o quê? Que a mulher deve reconhecer a liderança do marido, respeitar ele como cabeça no lar, mas, por outro lado, o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ele vai ouvir essa mulher, ele vai querer saber o que ela quer, porque ele ama, ele está disposto a dar vida por ela. Né? Claro que nós podíamos falar também sobre relacionamento pais e filhos. Né? É interessante que Paulo fala bem curtinho aqui, mas ele resume como é que deve ser a educação de filhos. Ele vai falar aqui no capítulo 6, ele vai falar assim, ó, filhos, verso 1, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe. Hoje nós estamos vendo filhos que simplesmente desrespeitam os pais, querem mandar nos pais, e os pais deixam. Aqui diz assim, olha, o filho tem que respeitar o pai e a mãe, o filho não pode levantar a voz para o pai e para a mãe, isso está errado. A Bíblia não dá detalhes de tudo, o filho pode gritar, o filho pode ficar exigindo coisa, a Bíblia não diz. Ela resume um grande princípio, o filho tem que honrar pai e mãe. Com essa palavra, honrar e obedecer, já diz tudo. O filho que grita com o pai e a mãe está totalmente errado. E o pai e a mãe são responsáveis por isso, eles não podem deixar uma coisa dessa. Né? Como é que os pais devem agir com os filhos? Aí vai falar aqui, ó, versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então, não grite também com eles, né? Mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Aqui, claro, eu sou pai, né, de filhos pequenos. Não é fácil. Não é fácil educar crianças, não é fácil. Aqui nós temos um meio termo. Por um lado, eu não devo provocar eles a ira, quer dizer, eu não posso, na versão em Colossenses, tem uma passagem parecida que não deixar seus filhos desanimados, né, deprimidos. Tem pais que deixam seus filhos deprimidos, né. Então, cuide, né. Por outro lado, não devo ir para outro extremo de criar eles sem disciplina alguma. Aqui fala, na disciplina do Senhor. Então, claro que assim, ó, nós estamos, na verdade, é o caminho do meio, que nem sempre é fácil, né? Eu não posso nem errar pelo excesso, a tal ponto que meus filhos ficam desanimados e irados comigo. Tem filhos que odeiam seus pais, não querem mais saber dos pais, porque as lembranças que eles têm dos pais são horríveis, horríveis. Por outro lado, a libertinagem também não. Né? Assim, então tá, eu amo meu filho, deixa ele fazer o que ele bem quiser. Não, é na disciplina, na administração do Senhor. Então aí nós como pais, eu sei que não é fácil, mas o ensino para nós, eticamente, né? Então o ensino para nós é o caminho do meio. Né? Disciplina com amor, mas sem provocar eles a ira, desanimar eles. Um grande desafio aí a todos aqueles que estão assistindo. Toca todos os âmbitos da família, né? E o bom testemunho deve ser prezado dentro do lar. Mas, pastor, tem um outro ponto também, uma outra área do bom testemunho que é desafiador. E, infelizmente, muitos crentes em Jesus acabam vacilando, que é a área profissional, né? Acaba esquecendo que ali também precisa ser um discípulo de Jesus, né? Refletindo a vida de Jesus ali, né? E alguns chegam até a separar minha vida espiritual e minha vida profissional. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Também, não é eu que estou dizendo, as escrituras ensinam também sobre a nossa vida profissional, né? Nós temos que agir de modo ético, né? Claro, assim, ó, dependendo da profissão que você tem, já existe um código de ética, né? Então, existe o código de ética dos médicos, por exemplo, né? Até nós pastores temos o nosso código, né, ético. Então, claro, você já deve seguir um código de ética lá para evitar problemas na sua vida. Mas nós temos um grande código de ética que vale para qualquer tipo de profissão que nós tenhamos. Né? As escrituras também falam de como nós devemos trabalhar. E repara que no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 5, fala como que deve ser o procedimento do cristão, quer ele seja empregado, quer ele seja patrão. Tem uma palavra para o empregado e tem uma palavra para o patrão. Embora no original
quando Paulo estava escrevendo lá no mundo antigo, ele está falando para servos, talvez até escravos, né? Esse texto aqui, porque lembre que na época do apóstolo Paulo existia a escravidão, né? Então, era uma coisa comum no mundo antigo a pessoa ser serva de outra, né? E havia, inclusive, irmãos crentes. Lembra da carta ao Filemon, né? A Filemon, onde Paulo ali está tratando, inclusive, de dois crentes. O dono, que é Filemon, e Onésimo, né? Que era o servo, né? Então, no mundo antigo isso era comum. Mas há uma palavra tanto para um quanto para outro. Embora, eu estava dizendo aqui, seja para servos, faça referência a escravos, nós podemos usar os mesmos princípios para qualquer relação patrão-empregado. O que diz aqui? Olha só, a partir do versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha só, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Olha só, está dizendo o seguinte, que você tem que agir de modo correto com o teu patrão. Vamos pegar agora um caso que você seja empregado. Não só quando ele está por perto, para tentar agradar ele, né? Assim, se bajular, quando ele está por perto você faz certinho. Você tem que fazer certinho mesmo quando ele não está olhando. É por amor a Deus, ao Senhor. É como se você estivesse agindo com o Senhor. Então você vai ser o mais honesto possível. Você vai ser uma pessoa íntegra no teu trabalho. Íntegra. Íntegra. Por quê? Você está querendo agradar ao Senhor e não simplesmente só ao teu patrão quando ele está olhando, né? O contrário também, Natan. Aqui vai dizer o seguinte, ó, vós, senhores, versículo 9, tá? Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ah, você é um patrão cristão? Lembra o seguinte, para Deus não tem diferença entre pessoas, né? O teu empregado também é servo do Senhor Jesus Cristo, ele é filho do Pai Celestial, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer também que você ame o teu empregado, que você seja justo com ele, que você não use de ameaças com ele, quer dizer, você tratar o empregado como se fosse ao Senhor. Inclusive o texto aqui fala assim, olha, e vós, senhores, de igual modo. O que é esse de igual modo? Esse de igual modo é o seguinte, está fazendo referência ao verso anterior, que nos versos anteriores, quando estava falando do empregado de agir como ao Senhor, como a Jesus, né? Proceda com o teu patrão como se fosse ao Senhor Jesus Cristo. Patrões, a mesma coisa. Proceda com o seu empregado de igual modo, ou seja, como se fosse ao Senhor Jesus Cristo. Né? Então, olha só as implicações disso. Claro que a Bíblia aqui não fala nada de leis trabalhistas, direitos do trabalhador, aqui não está falando nada. Mas aqui está um grande princípio que tem muitas implicações. Se você, patrão, tem que tratar teu empregado como, com todo com amor, como se fosse ao Senhor Jesus Cristo, quais são as implicações disso quanto aos direitos do teu empregado, ao modo como você vai agir com ele, sobre carga horária, sobre deixar, quando ele está doente, você deixar ele em casa. Repare, às vezes os patrões são tão rigorosos, patrões crentes, tão rigorosos com os seus empregados, que às vezes crentes falam assim, olha, eu prefiro um patrão não crente do que aquele patrão crente, né? Algo que é vergonhoso. Né? Então, a ética cristã também tem a ver com o trabalho. Olha só, toca várias áreas mesmo e com certeza você deve ter se identificado em alguma dessas perguntas. Pastor, para nós concluirmos aí nosso bate-papo sobre esse assunto, tem algum conselho aos nossos espectadores sobre o bom testemunho, sobre a conduta ética? Eu, de novo, quero usar um texto de Efésios para resumir, Natan e queridos, né? Quando Paulo fala para nós sermos sábios, né? Procurar compreender qual é a vontade de Deus, né? Em tudo que nós fizermos. Né? No capítulo 5, eu uso esse versículo também no meu capítulo do livro, no capítulo 5 de Efésios, a partir no versículo 15, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais,
Não como nécios, né? Não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Né? E o versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em todo o nosso procedimento, no nosso andar, procure saber, Senhora, como Deus quer que eu aja nesse caso. Né? Qual é o bom procedimento? Né? Não só quando pessoas estão olhando, mas porque eu quero agradar a Deus. Né? Eu, de novo, quero repetir uma frase que eu já falei antes. Se você procurar agradar a Deus, você vai estar agradando de modo correto as pessoas. Né? Claro, você vê aquelas pessoas ímpias que se agradam do pecado. Essas é impossível você agradar, não vai agradar mesmo. Né? Uhum. Pessoas ímpias se regozijam com a injustiça. Essas não. Mas as pessoas de bem, se você estiver agradando a Deus, você vai agradar elas, você vai estar dando um bom testemunho. Pessoas vão te elogiar. Como, Natan, a igreja primitiva lá em Atos 2, que a igreja tinha tanto amor, um bom procedimento tão destacado, que até os de fora se agradavam, né? E aprovavam. Né? Isso é um grande desafio para nós, mas é um grande privilégio a gente poder agir de um modo que as pessoas digam assim, ó, acho que boa pessoa é essa, né? Que elogio é esse, né? As pessoas dizerem assim, ó, puxa, que pessoa boa é essa, né? De nós sermos imitadores de Deus. É outra expressão que Paulo usa em Efésios, né? Eu acho tão bela essa expressão. Sermos imitadores de Deus. Né? Talvez o maior de todos os elogios que alguém possa receber. Puxa, né? Você é um imitador de Deus. Que elogio. Né? Que seja esse o nosso alvo, Natan e queridos. Né? Amém, que isso seja uma realidade de fato. Pastor, muito obrigado por dedicar esse tempo a nos responder alguns questionamentos, explanar um pouco mais o conteúdo do seu livro, né? Foi de grande valor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor. Muito obrigado. Obrigado também, Natan. Obrigado também pela oportunidade. Maravilha. Então, semana que vem nós vamos ter mais um capítulo onde vamos estar abordando aí o nosso livro Vida Cristã com Excelência, e você é nosso convidado especial. Então, lembre, toda quinta-feira às 19 horas nós temos a nossa conversa teológica promovida pela Faculdade Batista Pioneira. E lembre, aqui a sua vocação é levada a sério. Que Deus abençoe.